Oi, pessoal, gente, novamente nós vamos comentar hoje sobre os acontecimentos no Canadá, onde muitos de vocês viram os vídeos, muitos vídeos foram colocados nas plataformas e realmente a gente pôde participar muito bem disso, eu acho assim. São momentos fantásticos que vêm acontecendo no Canadá e que o mundo todo pode participar. E nesse momento também sou grato a essas plataformas, mesmo as mesmas muitas vezes censurando a gente. Mas, em parte, a gente pode ficar sabendo muitas coisas, né? Mesmo nós aqui, por exemplo, muitas vezes, falando assim, usando outras palavras, né? Palavras secretas, né? Aquele jogo de secreto, né? Mas, mesmo assim, a gente pode achar muitos vídeos e fiquei muito contente com o acontecimento no Canadá e que eu também hoje vou comentar, porque o primeiro-ministro do Canadá foi evacuado. Juntamente. Olha lá o trem, olha lá. De manhã cedo, né? Juntamente com a família dele, eles levaram ele para um lugar secreto. Quando as coisas começam a esquentar, aquelas pessoas, se mandam, né? Em vez de encarar, porque, pelo que ele disse, são apenas poucos que participaram, escutam só. Ottawa, na capital do Canadá, milhares de pessoas reuniram-se em frente ao parlamento para se manifestarem contra as medidas. Vocês sabem, né, que o Canadá, tanto quanto a Austrália, a Alemanha, a Áustria, são os dos países que mais forçaram os próprios cidadãos, a ficarem nas filas, né? E a ação que começou como um protesto contra a vacinação obrigatória, ao atravessar a fronteira entre Canadá e os Estados Unidos, juntou milhares de pessoas enquanto aconteceu. No domingo, dia 23 de janeiro, um comboio de caminhoneiros começou em Vancouver, a cerca de 4.400 quilômetros da capital. Então, eles começaram uma semana antes, 4.400 quilômetros de distância, juntaram-se milhares e milhares de pessoas. Nós, inclusive, no nosso canal no Telegram, Caio o Alemão, nós também compartilhamos vários vídeos a respeito. O objetivo do chamado Freedom Convoy 2022 era sensibilizar as pessoas não picadas no Canadá que tentem atravessar a fronteira dos Estados Unidos para fins de trabalho, conduzindo até a capital e protestando depois. E a esse comboio se juntaram muitos caminhoneiros. Se falou na sexta-feira, eu acho, de 70 mil caminhoneiros de todas as partes do Canadá que começaram a se unir indo à capital, por exemplo. De acordo com as regras atuais, os caminhoneiros canadenses sem a picada devem submeter-se a uma quarentena de 14 dias quando regressam dos Estados Unidos. E, logicamente, o Canadá depende muito do fluxo de importação dos Estados Unidos e como é que eles podem conseguir ficar em quarentena por 14 dias. Né? E pelo que eu fiquei sabendo por outro comentário, através de vocês que colocaram no nosso canal no Telegram, alguém
não sei se ele vive no Canadá, ele escreveu que antes disso 16 mil caminhoneiros foram despedidos por causa de não querer se vacinar. E a situação, logicamente, começou a se agravar. E essas pessoas começaram a se unir e começaram com esse comboio. Pois é. A caminho da capital, cada vez mais condutores aderiram ao comboio, que foi recebido por milhares de manifestantes no sábado 29, no Ottawa. Os opositores às regras do corona reuniram-se então em frente ao parlamento canadense. O centro da capital foi em grande parte bloqueado. Claro, né? Imagina se um comboio tão grande entra na capital, logicamente que fecha tudo, né? O recentemente reeleito primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, e a sua família também foram evacuados da sua casa a cerca de 4 quilômetros do local do protesto. Quando o povo começa a reagir, os políticos voam que nem passarinhos. Escutam só, gente. Eu também não posso entender. Ele foi reeleito ano passado, onde já tinha colocado tantas medidas duras. E mesmo assim, a grande maioria do povo canadense baixou a cabeça e disse, não, esse ali, esse é o certo. Mas se a gente vê os vídeos, milhares de pessoas apoiando os caminhoneiros. O estado onde se encontra o primeiro-ministro, Justin Trudeau, ninguém sabe. A esse ponto se chega quando o povo começa a reagir. Eu só posso dizer, nesse momento, parabéns ao povo canadense, a minoria, né? A chamada minoria, que eles começaram a reagir dessa forma. Mostraram para o mundo como se faz. Trudeau, por outro lado, já descreveu os caminhoneiros não vacinados na sexta-feira como uma pequena minoria. Ele disse, são apenas algumas pessoas que se juntaram. A gente nem precisava observar, mas na hora de chegar o pessoal na capital, ele colocou o rabo no meio das pernas e se mandou. Mesmo sendo uma minoria. Pois é, assim que eles são, que não representam a maioria das pessoas no Canadá. Talvez não representam, né? Mas cada vez mais pessoas veem nisso, nessas medidas, mesmo sendo picados, que não acham justo de forçar todas as pessoas, né? Muitos deles que deram a asinha acham assim, não, cada um tem a sua própria escolha. Eu escolhi porque eu quis. E se o outro não quer, ele não deve ser suspendido, né? Ficar sem emprego, etc. E por isso, cada vez mais pessoas se juntaram. E também pessoas que já deram ao braço várias vezes. E isso provavelmente ele foi esquecendo e por isso talvez a polícia levou ele e evacuou ele junto com a família. Descreveu os caminhoneiros não vacinados na sexta-feira como uma pequena minoria marginal, que não representa a maioria das pessoas no Canadá. Trudeau disse que a grande maioria dos caminhoneiros canadenses estão picados contra o bichinho. O Canadá tem uma taxa global de vacinação de 90% dos adultos. E por que forçando essas pessoas? Espera-se que o protesto em frente ao parlamento dure alguns dias. Talvez também arrasta-se por mais tempo. Porque eles já falaram que eles não vão sair de lá enquanto as medidas continuam. Vamos ver se eles têm a força. Nós
limos, nós escutamos que, inclusive, hoteleiros, donos de restaurantes apoiaram também esse comboio através de comida ou também de hospedagem. Muito interessante de ver isso, de poder participar e na esperança que eles continuam firmes, nós mandamos pensamentos positivos, nós estamos juntos. Forte abraço, gente. Até no próximo vídeo.